pessoal, vamos dar continuidade, né, à segunda parte aí da disciplina Manejo Conservacionista do Solo e da Água. Nessa segunda etapa, eu vou estar falando exclusivamente da erosão, tá? Porque a erosão no nosso país causa muitos e muitos danos. E eu vou estar explicando para vocês como a erosão ocorre. Como tratado, pessoal, na primeira parte da nossa disciplina, o solo ele é caro para ser feito, né? E quando você tem a erosão, essa perda de solo não é simplesmente só o solo que é afetado. Afeta-se também os recursos hídricos. Por quê? Geralmente, quando esse solo é lavado, ele acaba indo parar em leitos de rio, represas, nascentes, prejudicando também, né, o ciclo hídrico da água. Então, é um problema ambiental gravíssimo a erosão. A erosão, ela pode ser causada pela água, conhecida como erosão hídrica, ou causada pelo vento, conhecida como erosão eólica. A erosão hídrica é predominante em regiões de elevadas precipitações, ou seja, onde se chove muito, em áreas com solo descoberto ou com uma topografia, ou seja, um relevo irregular. Já a erosão eólica ocorre com maior intensidade em regiões áridas ou semiáridas, onde se tem o solo descoberto, tanto em áreas planas como de topografia irregular. E que tenha também, né, pessoal, uma alta intensidade desses ventos. Na nossa disciplina, pessoal, nós vamos trabalhar a erosão hídrica. Essa erosão, ela passa por 3 fases: a degradação, a fase do transporte e a fase de deposição desse solo, que é transportado, né? A degradação, ela pode ser evitada através da manutenção da cobertura vegetal. O transporte, né, ou seja, a gente pode evitar que essas partículas sejam levadas da área através de práticas mecânicas feitas de formas corretas, né? E a deposição, infelizmente, quando chega de acontecer, não tem como amenizar, tá? Nem prevenir. O que a gente tem que trabalhar é para que não ocorra a degradação nem o transporte dessas partículas. Da erosão hídrica, ela é causada pelo impacto da gota da chuva contra o solo, ou até mesmo o escoamento superficial da água. Sendo assim, quanto maior a velocidade da queda dessas gotas ou o escoamento superficial da água, maior será a energia capaz de degradar, né, desagregar o solo. A intensidade da desagregação será influenciada por 3 fatores: a natureza do solo. Quando se diz a natureza do solo, está referindo à textura, estrutura, a porosidade desse solo, a cobertura vegetal. Esse solo está coberto? Porque se esse solo não tiver cobertura, ele estiver nu, essa gota vai ter a capacidade de lavar esse solo, desagregar esse solo. E o uso e manejo desse solo. É um solo que está pulverizado, passou um arado, uma grade, é um solo que está solto, né? Ou é um solo que não foi feito a descompactação, tá um solo compacto, um solo qual não se infiltra água. Tudo isso tem que ser observado quando se fala da desagregação do solo. É realizado, né, pelo escoamento superficial, ou seja, pela massa de água e a velocidade que ela está. Maior será a distância que essas partículas vão ser transportadas, né, de acordo com a velocidade dessa massa de água, podendo percorrer muitos quilômetros, até que ocorre a última etapa, que é a deposição. É a última fase da erosão, ou seja, nada mais é do que a sedimentação daquele solo,
né, que houve lá a desagregação, que foi transportado. A deposição irá ocorrer quando o agente, a água, né, ou até mesmo o vento perder força, certo? Então aquela massa de água que veio percorrendo, lavando o solo, vai chegar no momento que ela vai perder força ou encontrar algum obstáculo. Quanto maior for a partícula, né, de solo, mais rapidamente elas vão parar. E quanto maior a velocidade da água, mais será demorada essa deposição. Então a gente tem que olhar dois fatores quando fala-se de deposição. É o tamanho da partícula e a velocidade e a quantidade de água que está transportando essa partícula. Aí sim a gente consegue calcular a deposição. O que eu falei nos 3 slides anteriores, a distância do transporte das partículas, tanto na erosão hídrica ou na eólica, vai depender de alguns fatores. O primeiro é o tamanho da partícula, a força que o agente que está transportando, seja a água ou o vento, ela tem, a topografia do terreno. Quanto mais inclinado esse terreno, mais força ganha o agente e mais essas partículas são transportadas na erosão hídrica. E também a presença ou ausência de obstáculos, inclusive vegetação. Esse solo ele está nu, sem vegetação nenhuma? Ou esse solo tem alguma vegetação que possa vir barrando a força agente? Formas, tá? Pode ser laminar, sulcos ou vossoroca, que é o mais grave. Só que antes de chegar nessa erosão de vossoroca, o solo passa pelas outras duas erosões, as quais nos demonstram, né, que pode ser evitado uma vossoroca, que é o estágio pior da erosão. O nome diz, né, ocorre pela ação de lâminas bem fininhas de água. Ela transporta as partículas desagregadas pelo impacto da gota da chuva. Na erosão laminar, a desagregação e o deslocamento das partículas ocorrem de maneira bem superficial, certo? Visualiza-se, né, lógico, a formação de sulcos mais profundos. A formação desses sulcos está muito condicionado à inclinação do terreno. Quanto mais o terreno tem uma inclinação, maior será a concentração das lâminas finas, certo? Estas lâminas de água vão se encontrar em determinados pontos do terreno, formando sulcos cada vez mais profundos, que é o estágio final do que uma erosão pode provocar. Nesse estágio, pessoal, é muito difícil reverter ele. É uma perda de solo, de nutrientes, de tudo. A erosão em vossorocas é formado quando grande volume de água ganha velocidade, desagregando laterais e o fundo dos sulcos, que já vinham sendo formados anteriormente. Ou seja, a erosão em vossoroca nada mais é que a evolução dos sulcos. Então o solo está lhe dando sinais, você não percebe esses sinais e continua com um manejo errôneo, causando essas tragédias ambientais que a gente tanto vê por aí. Então, temos aí, né, um esqueminha demonstrando como chegamos à erosão. Então, o uso inadequado de insumos, que causa o quê? A poluição e a degradação do solo. Consequentemente, a erosão. A erosão, pessoal, também provoca enchentes, tá? Assoreamento de mananciais, a poluição de mananciais. O uso inadequado do solo leva à erosão. Tanto a baixa produtividade quanto a erosão e vice-versa, um está ligado ao outro, tá? Se eu tenho uma baixa produtividade, sinal que meu solo está ruim. E se eu tiver uma erosão, eu terei uma baixa produtividade, certo? Então, pessoal, temos que tomar muito cuidado com a erosão. Ela causa problemas ambientais gravíssimos. E a agricultura orgânica vem
para nos ajudar a melhorar o solo e, consequentemente, evitar a erosão. Práticas de controle de erosão, lógico que a gente está falando, né, de uma erosão em sulco, uma erosão laminar. Não uma erosão vossoroca, né? Porque aquilo ali a gente já não consegue controlar. Ali já é uma tragédia. Ali para recuperar centenas de anos. Então, para a gente fazer um controle, quando a gente percebe que o nosso solo está com uma vossoroca laminar, uma vossoroca em sulcos, nós temos 3 práticas, pessoal. A prática vegetativa, cuidar, né, da proteção desse solo com as plantas. As práticas mecânicas, tomar cuidado com o que eu vou fazer no meu solo, né? Qual manejo eu vou realizar no meu solo. E por último, as práticas edáficas, que está ligada, pessoal, à estruturação do solo, tá? Está ligada ao solo. Essa integração desses 3 fatores, quando bem feitas, provoca a conservação e a sustentabilidade desse solo, tá? Consideração a importância que o solo possui, né? Foi visto que o mundo, para sobreviver além da água, precisa do solo, certo? Então a gente tem que preservar esse recurso natural. Isso é uma obrigação da sociedade. A degradação do solo no Brasil e no mundo eleva, pessoal, impõe elevados custos à sociedade, tá? A perda de solo agricultável através da erosão causa redução da capacidade produtiva, o assoreamento dos cursos de águas e represas, consequentemente, empobrece o produtor rural e traz N reflexos negativos para a economia e para a sociedade, principalmente porque isso mexe no meio ambiente. Pessoal, da nossa disciplina, manejo e conservação do solo e da água, nós vamos falar justamente do manejo da água. Então, nessa terceira parte da nossa aula, eu vou falar exclusivamente do manejo da água e qual a importância que a água tem para nós na agricultura, ok?